Olá pessoal, na aula de hoje eu vou estar ensinando a vocês como fazer esse pneu aqui ou a roda do carro em crochê. Então vamos para o passo a passo. Vamos começar aqui fazendo a laçada do anel mágico. Eu estou utilizando a linha verão da círculo e a agulha 2,5, mas você pode fazer com a linha que você preferir. Fiz uma correntinha aqui para travar o anel mágico e aqui dentro eu vou trabalhar 7 pontos baixos. Então esse é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Ficando aqui com 7 pontos, eu pego esse fio aqui, puxo para fechar o anel mágico. Coloquei aqui um fio para marcar o início da segunda carreira. E agora vamos fazer 7 aumentos e vamos ficar com um total de 14 pontos baixos. Então, um ponto baixo dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo, 2 pontos dentro do mesmo espaço. Próximo ponto, a mesma coisa, 2 pontos baixos aqui dentro do mesmo espaço. Então, vamos fazer 7 vezes esse processo. Feito aqui os aumentos, agora a gente vai trabalhar intercalando. Vou fazer nesse primeiro ponto 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço, que é um aumento. Próximo ponto, só um ponto baixo. Próximo ponto, um aumento. 2 pontos dentro do mesmo espaço. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto aqui, um aumento. 2 pontos dentro do mesmo espaço. E aí, você vai fazer esse processo até chegar aqui na marcação, ficando aqui com 21 pontos baixos. Eu jogo o fio da marcação para frente, vou trabalhar um aumento aqui nesse primeiro ponto, 2 pontos dentro do mesmo espaço. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, outro ponto baixo. Então, fiz um aumento, 2 pontos baixos em seguida. Próximo ponto, outro aumento. 2 pontos dentro do mesmo espaço. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, um aumento. 2 pontos dentro do mesmo espaço. E aí, você vai fazer até chegar aqui na marcação. Ficando aqui com 28 pontos. Eu vou trocar de linha agora. Então, eu vou arrematar o fio. Vou puxar e fazer o processo de fazer o ponto falso aqui para esconder o fio. Então, pulo um ponto, venho no próximo, aplico a agulha. Jogo o fio para trás. Passo pegando a laçada de trás desse ponto que a gente pulou. E a laçada de trás do último ponto que a gente trabalhou. Pego o fio, passa por dentro das duas laçadas. Como essa parte vai ficar para o avesso, eu posso pegar aqui e dar um nó. Agora, eu vou fazer esse meio aqui, que é muito simples. É só você fazer o anel mágico, travar aqui com uma corrente, e aqui dentro colocar 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fecha o anel. Já dei um espaço grande aqui, cortei o fio, vou vir no primeiro ponto baixo que a gente trabalhou e fazer um ponto baixíssimo aqui e vou puxar o fio. Aí, na ponta do fio, você aplica a agulha de tapeceiro. Vou dar um nó aqui nesse fio, o fio do anel mágico, para ele não folgar e cortar o excesso. Boto aqui bem no meio, centralizo. Passo a agulha para dentro. E aí, você costura por toda essa volta aqui, bem no meio aqui da peça.
Então, tendo costurado, agora a gente vai fazer os tracinhos aqui. Então, eu venho aqui, passo a agulha. Vou vir aqui, ó, debaixo do ponto. A gente deixa esses pontos aqui que a gente vai trabalhar depois sobre ele. Então, eu venho embaixo. Embaixo dele, passo o fio. Vou pular 1, 2, 3, 4. Vim no próximo, por baixo aqui, passar o fio. Precisamos fazer esse processo até ter 6. Então, venho aqui, passo aqui. Desse jeito. Boto aqui no meio, pulo 4 pontos, venho no quinto, pegando por baixo aqui, passo o fio. Vou fazendo assim, até ter 6 vezes. Então, aqui eu terminei, aí eu venho aqui no avesso, faço um nozinho e corto o fio. Vou aplicar a linha preta aqui em qualquer ponto, ó, passo o fio e vou trabalhar pontos baixíssimos aqui. Um para cada ponto da base. Ficamos com 28 na carreira anterior, então vamos fazer 28 pontos baixíssimos, bem folgado, não precisa apertar. Quando eu tiver os 28, eu volto com vocês. Então, o último ponto eu faço aqui, onde a gente iniciou. Então, fiquei com 28 pontos baixíssimos. Agora, eu vou trabalhar pontos baixos com aumentos aqui nessa volta. Vai ser pegando por dentro desses pontos baixíssimos. Então, eu venho aqui dentro do primeiro ponto baixíssimo, trabalho um ponto baixo e dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo, formando um aumento. Agora, eu vou fazer 3 pontos em seguida. Então, venho aqui no próximo ponto baixíssimo, trabalho um ponto baixo, no próximo outro ponto, no próximo outro ponto. Então, eu tenho aqui um aumento e 3 pontos baixos em seguida. No próximo ponto, eu vou trabalhar outro aumento. 2 pontos dentro do mesmo espaço. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto também, só um. Próximo ponto também, só um ponto baixo. Ficando com 3 pontos baixos em seguida. Aí, eu venho nesse próximo e faço um aumento. E vai ser assim por toda a volta. 3 pontos baixos e um aumento. Terminei aqui com 35 pontos baixos. E agora, eu vou vir aqui onde a gente começou, colocar um fio de outra cor, para marcar aqui a nossa próxima carreira. Vou trabalhar aqui 3 carreiras de só pontos baixos. Então, eu venho aqui e faço um ponto baixo para cada ponto da base, ó. Não tem mistério, ficando novamente com 35 pontos. Vou fazer essa carreira e mais 2. Quando eu terminar as 3 carreiras, eu volto com vocês. Terminei aqui as 3 carreiras de só pontos baixos. Agora, eu vou fazer a última carreira com a cor preta, que vai ser assim. A gente vai trabalhar aqui no início um processo de diminuição e 3 pontos baixos em seguida. Então, ó, introduz a agulha, puxa o fio. Próximo ponto, introduz a agulha, puxa o fio. 3 laçadas, fecha todas de uma vez. Aí, você vem no próximo ponto, trabalha um ponto baixo. Próximo ponto, outro ponto baixo. Próximo ponto, outro ponto baixo. 3 pontos baixos em seguida, faz uma diminuição. Novamente, 3 pontos baixos em seguida. 1, 2, 3. Feito 3, trabalha a diminuição. E vai fazendo esse processo por toda a volta, até chegar aqui na marcação. Terminei a carreira com 28 pontos. Vou cortar o fio.
Já posso tirar essa marcação, porque a gente vai trocar de linha, vai voltar pro cinza. E aí, é só fazer o processo do arremate. Agora, eu vou aplicar a linha cinza e trabalhar pontos baixíssimos aqui, 28 vezes. Quando eu tiver os 28 pontos baixíssimos, eu volto. Feito aqui os 28 pontos baixíssimos, vou iniciar com uma diminuição. Então, introduzo a agulha nesse primeiro ponto baixíssimo, puxo o fio. No próximo ponto baixíssimo, introduzo a agulha dentro dele, puxo o fio. Ficando com 3 laçadas, eu fecho todas de uma vez. Então, essa é a primeira diminuição. Vou trabalhar agora 2 pontos baixos em seguida. Então, venho no próximo ponto, trabalho um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Ficando com 2 pontos baixos em seguida, faço a diminuição. Puxo o fio, não termino, venho no próximo, puxo o fio, não termino, 3 laçadas, fecho todas de uma vez. Novamente, 2 pontos baixos em seguida. 1, 2, e uma diminuição. Nessa volta, vamos ficar com 21 pontos. Chegando aqui, eu volto com vocês. Terminei essa volta com 21 pontos. Vou colocar aqui o fio da marcação. Uma diminuição. Então, pego aqui, venho no próximo, puxo, 3 laçadas, fecho todas de uma vez. Próximo ponto, só um ponto baixo. Próximo ponto, uma diminuição. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, uma diminuição. E aí, você faz por toda a volta. Vamos ficar nessa carreira com 14 pontos. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Eu já coloquei o enchimento aqui, porque agora a gente vai fazer a última carreira de diminuições para fechar aqui. Então, eu jogo o fio da marcação para frente e por todos os pontos a gente vai trabalhar diminuições. Estamos com 14 pontos, então vão ser 7 diminuições. Introduz a agulha, puxa o fio. Introduz a agulha, puxa o fio. 3 laçadas, fecha todas de uma vez. E aí, repete esse processo 6 vezes, né? Porque a gente já fez um, para ficarmos com 7 diminuições. Temos 3. 4. 5. 6. E 7. Agora, vamos estar cortando o fio. Vou puxar esse fio também da marcação. E a gente vai fazer um falso anel mágico, que é pegar, passar o fio por todos esses pontos que ficou, os 7 pontos. Então, ó, venho aqui, puxo o fio. Próximo ponto, puxo o fio. Jogo o fio para frente, venho no próximo ponto, puxo o fio para dentro dele. E aí, vou fazendo por todos esses 7 pontos esse processo. E agora, é só puxar, ó. No que você vai puxar, ele vai fechar
todo esse espaço aqui, ó, fazendo o mesmo processo do anel mágico. Então, agora é só pegar, fazer um nozinho aqui. E jogar o fio para dentro e cortar. Nessa parte de trás, se você quiser bordar o mesmo processo da frente aqui da jante, fica a seu critério. No meu caso, eu não vou fazer. Vamos precisar de 4 rodas dessa, então você vai repetir esse processo por mais 3 vezes. Essa parte aqui de baixo eu fiz costurado, mas deu bastante trabalho porque ficava saindo da posição, então eu decidi colar. Então, essa daqui foi colada e depois costurada, então vou mostrar pra vocês. Então, o ideal é depois que você colar as portas aqui e costurar, você vir e botar a roda. Então, aqui, ó, nessa parte que sobrou aqui, você vem e cola, deixando a roda passar um pouquinho acima do braço. Aí, depois que secar, aí você vem e costura, que fica melhor, que ela já vai ficar na posição certinha.